Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus. Bem-vinda e bem-vindo a mais um culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado a Deus, onde nós nos apresentamos como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 8, versículos de número 31 ao 43. Diz assim a palavra do Senhor, João 8, 31 ao 43. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurar-me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai, que é Deus. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Eu vou repetir esse versículo 43. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Feita a leitura da palavra do Senhor, vamos adentrar a sala do trono, diante da presença de Deus, em oração. Por gentileza, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque as suas mãos no seu coração. É hora de falar com o Senhor. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença, já te agradecendo pelo cuidado que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Porque a cada dia, Senhor, a cada hora, a cada minuto, sentimos a tua presença em nosso ser. Te glorificamos, enaltecemos o teu nome, porque conhecemos e reconhecemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso,
o único Deus do universo, Criador de todas as coisas, Criador da nossa pessoa. Nós te amamos, ó Senhor, mas sabemos que Tu nos amou primeiro. E neste momento agora de súplica, na nossa oração, eu quero orar por todos, Senhor, que nesse momento estão passando por provações de alimentos. Ó Senhor, vai ao encontro de cada um, que eles possam vislumbrar a Tua luz. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que o Senhor move montanhas e que o Senhor neste momento é o que te pedimos, ó Deus. Levanta pessoas com o coração de generosidade, de amor ao próximo, para dar as provisões que elas precisam para o alimento físico de cada dia. Levanta, ó Deus, homens e mulheres que tenham temor ao Teu ser, para realizar a obra social, não de assistência social, mas de uma obra contínua social. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, quero também te apresentar neste momento o Papa Emérito Bento XVI, que nesse momento passa por dificuldades em sua saúde. Então nós colocamos nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor tome o cuidado com a saúde deste religioso, deste homem de Deus. Te apresentamos também, ó Deus, todos os enfermos. Vá ao encontro de cada um, fortalece o espírito, fortalece, ó Senhor, o corpo, regenera as células, arranca de cada corpo, ó Deus, a doença, o agravo que faz sentir no corpo e na alma a tristeza, a dor, o sofrimento. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé. Amém. Este texto lido de João capítulo 8, versículo 31 ao 43, se reporta a um diálogo entre Jesus e os israelitas, discípulos e fariseus, na qual Cristo defende ser o Filho de Deus, enviado pelo Pai Eterno para salvar a humanidade. E salvar a humanidade libertando-a do pecado para a vida eterna. Ou seja, Jesus defende a sua missão e autoridade neste diálogo. De certa forma, um diálogo tenso. E esta missão e autoridade do Senhor é defendida, porém Jesus diz que eles não compreendem a linguagem do Senhor. Nesta discussão entre Jesus e os judeus, Jesus disse aos judeus convertidos de que se eles permanecessem na palavra de Deus, seriam verdadeiramente seus discípulos. E complementou dizendo a eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E que verdade é esta? Os judeus, por sua vez, após esta frase dita pelo Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, replicaram, dizendo para Jesus que eles não eram escravos. Eles eram descendentes de Abraão. E nesta condição, eles se julgavam serem livres. Jesus então diz a eles que toda e qualquer pessoa que comete pecado, presta atenção nesta frase dita por Jesus.
toda e qualquer pessoa que comete pecado é escravo do pecado. E nesta condição, eles e as pessoas que cometem pecados não estavam livres e precisavam ser libertos. E esta liberdade se daria da seguinte forma: Jesus fala para eles: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus aqui revela seu Filho de Deus, que veio para salvar toda a humanidade da condenação eterna. Jesus aqui faz uma revelação sem igual a um grupo de pessoas que não compreendiam a linguagem, quando ele estava dizendo: eu sou o Filho de Deus, enviado por Deus Pai para salvar a humanidade, para libertar a humanidade de seus pecados para a vida eterna. Jesus diz ainda que, apesar de eles serem descendentes de Abraão, estavam com maldade no coração. Por quê? Porque planejavam matar Jesus. Porque a palavra proferida por Jesus, que falava o que ouviam de Deus Pai, não estava neles. Ou seja, eles tinham um discurso religioso, um discurso de temor a Deus, mas as suas práticas e as suas palavras determinavam algo contraditório ao que diziam ser. O que Jesus falava era o que ele ouviu de Deus Pai, mas não estavam os israelitas. E isso pelo fato de eles estarem presos às palavras de Abraão. Os israelitas reafirmaram a Jesus novamente que o pai deles era Abraão, se considerando ou se consolidando nas obras de Abraão. Confiava então no ser religioso, no pai Abraão. Jesus, porém, volta a dizer que se eles realmente praticassem as obras de Abraão, não estariam procurando matá-lo. O Senhor repete essa ação que é contraditória aos princípios religiosos de Abraão, servo de Deus, amigo de Deus. E Jesus disse que Abraão jamais faria esta ação de matar o Senhor Jesus. E ele reafirma o que estava falando aos israelitas, de que ouviu todas as coisas de Deus Pai e estava então falando para eles. Jesus repete a revelação de que é Filho de Deus e que veio para salvar toda a humanidade da condenação eterna. Jesus veio salvar toda a humanidade da condenação eterna. Os israelitas agora mudam o seu discurso diante de Jesus, dizendo que não eram bastardos e que Deus é o Pai deles. O que Jesus retrucou: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me haveria de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. Eu vou repetir então a última frase que Jesus disse para os israelitas, que não compreendiam que Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus, o primogênito,
que veio a esse mundo salvar a humanidade. Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. E aqui isso me faz pensar quantas pessoas hoje estão a ouvir que Jesus é o Salvador da humanidade, que Ele veio a esse mundo, um Deus que se fez carne, habitou entre nós, se submeteu a uma cruz, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, salvando a humanidade. E esta mensagem muitas vezes não ecoa, não entra no coração das pessoas, porque não compreendem esta linguagem. Não compreendeis a minha linguagem. Foi o que Jesus disse aos israelitas. E hoje, quando se prega a palavra de Deus, muitas pessoas, posso dizer centenas, milhares, não compreendem a linguagem do Senhor. Porque ficam presas às tradições. E por que não dizer a ídolos, a convicções próprias, à intelectualidade, ao conhecimento humanístico, em detrimento do Salvador da humanidade. E novamente Jesus diz: qual a razão? Porque não compreendeis a minha linguagem. Neste momento agora nós vamos começar então o nosso sermão. E o nosso sermão hoje tem como tema: eu era cego e agora vejo. Vou repetir o tema do sermão de hoje. Eu era cego e agora vejo. E eu posso dizer de mim mesmo, o tema do sermão de hoje: eu era cego e agora vejo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 1 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. João 9, 1 ao 13. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois,
como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Jesus, após então esta discussão com os israelitas sobre a sua missão e autoridade, ele estava caminhando e viu um cego de nascença. E logo seus discípulos lhe perguntaram quem havia pecado, se o cego ou seus pais, para ele estar sofrendo com a cegueira física. Os israelitas, eles associavam que se uma pessoa estava doente ou sofrendo, era porque estava em pecado. Jesus então disse-lhes que nem ele pecou e nem seus pais pecaram. Mas o seu estado de cegueira física, desde o seu nascimento, era para a obra e a glória de Deus se manifestar sobre ele. Jesus então diz que é necessário realizar a cura do cego, porque Cristo é a luz do mundo que dá vista aos cegos. Presta atenção que eu vou repetir esta frase. Cristo é a luz do mundo que dá vista aos cegos. Jesus cuspiu na terra, fez um lodo com a sua saliva, untou e aplicou nos olhos do cego e ordenou-lhe que se lavasse no tanque de Siloé. O tanque de Siloé quer dizer enviado. Significa enviado, o tanque de Siloé. O cego foi, creu, lavou-se e voltou vendo. Eis o milagre da cura de um cego de nascença. A pergunta que se coloca agora é: por que Jesus usou a saliva e o barro para curar o homem? Bastava Jesus falar: esteja curado, ou então veja, e certamente o homem seria curado, voltaria a vir. Mas Jesus usou a saliva e a terra. Fez um lodo, algo que aparentemente está a nos mostrar uma falta de higiene. Algo que não é normal. Mas Jesus sabe de todas as coisas. Jesus é onisciente. Jesus tinha conversado com eles sobre a sua missão, sobre a sua autoridade como Salvador e Senhor. E no final disse: vocês não compreendem a minha linguagem. E aí Jesus resolveu mostrar que é o Salvador, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, Filho de Deus e Senhor, através da linguagem que eles compreendiam. Se não, vejamos. Tendo como referencial o Talmud. E o que é o Talmud? O Talmud é um conjunto de 63 livros onde estão escritos os preceitos básicos das tradições, dos costumes e das leis e doutrinas judaicas. Esta obra, o Talmud, reúne as experiências e o conhecimento de gerações sucessivas
e ela é composta por sermões, debates, discussões entre os rabinos e líderes da religião judaica quanto aos ensinamentos que eram dados na Torá oral. Então, é um referencial em que os israelitas usam para explicar a Torá, que hoje é o nosso Pentateuco. Os israelitas, eles acreditavam que a saliva de uma pessoa, tem efeitos curativos e medicinais. E é verdade, porque a saliva, ela, por exemplo, ela nos protege muito, principalmente as mucosas, nossas mucosas da boca, contra as bactérias. Então a saliva, elas tinham efeito, ainda tem efeitos curativos e medicinais. E os israelitas a utilizavam em sua aplicação sobre furúnculos, sobre ferimentos, sobre escoriações, especificamente nos olhos. Porém, o seu uso era proibido no dia de sábado, pois realizar curas no dia de sábado era proibido. E Jesus pegou a saliva, untou ao barro e colocou nos olhos do homem no dia de sábado. Até então, usar saliva era legal para a cura, mas não no dia de sábado. No Shabá 108b, que pertence ao Talmud, diz: e um deles disse: saliva insípida, saliva de quem não comeu desde que acordou, até mesmo colocá-la nos olhos no Shabá é proibida, porque comumente é usada como remédio. Então isso está no Talmud, que era lido, ensinado aos israelitas. Jesus usa saliva. Os israelitas também acreditavam que a saliva de um filho primogênito, e aí eu quero bastante atenção nisso aqui, nesse momento. Presta atenção, porque aqui está o motivo porque Jesus usou a saliva e untou ao barro, para mostrar exatamente o que ele tinha falado na sua primeira discussão com os israelitas. Que ele é o primogênito, o filho de Deus que veio salvar a humanidade. Então os israelitas acreditavam que a saliva de um filho primogênito tinha poderes curativos. Por isso, era recomendado que todo primogênito passasse cuspe, ou seja, saliva, nos olhos doentes dos demais familiares. No Bava Batra, também pertencente ao Talmud 126b, diz: a Gemara relata: houve um certo homem que veio até Rabi Hanina e disse a ele: eu sei que este homem é o primogênito. O rabino Hanina disse a ele: de onde você sabe que ele é o primogênito? Ele disse ao Rabi Hanina: porque quando as pessoas vinham até seu pai para obter uma cura para seus olhos doentes, ele dizia a elas: vá até o meu filho Shikhat, pois ele é o primogênito e sua saliva cura esta doença. Isto também está no Talmud Bava Batra 126b. A saliva de um primogênito cura. E ele é primogênito porque exatamente a saliva cura. Os israelitas então acreditavam que cuspir no chão de areia no dia de sábado e fazer uma massa louca também era proibido. E está no Talmud isso. Então, Jesus aqui, ele, vamos dizer assim, desconsidera ou quebra, ou mostra, melhor dizendo, que as tradições religiosas, elas não têm um efeito como o poder de Deus. Jesus usa a saliva, que eles acreditavam que eram
realmente medicinal, curativa, mas ele faz isso no sábado. E mesmo assim, curando no sábado, a saliva foi usada para curar um cego. O cego não ficou curado somente com a aplicação de lodo nos olhos. Foi preciso lavar-se no tanque de Siloé. E o tanque de Siloé significa enviado. Então presta atenção aqui a esses 3 pontos fundamentais. Porque Jesus usou a saliva e o barro fazendo lodo para curar o cego. Primeiro, a saliva é medicinal para os israelitas. Segundo, ele curou no sábado, quebrando uma tradição religiosa. Terceiro, ele não foi curado instantaneamente quando Jesus untou os olhos. Foi preciso ele ir ao tanque de Siloé se lavar. Que o tanque de Siloé significa enviado. A saliva que cura é a saliva do primogênito, segundo o Talmud. Então Jesus aqui, agora na linguagem deles, no conhecimento das tradições religiosas dos israelitas, que estava no Talmud, fez compreender que ele, Jesus, é o Filho de Deus, o enviado de Deus Pai, para salvar a humanidade, para conceder vida eterna através do seu sacrifício na cruz do Calvário, onde ele foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para conceder a toda a humanidade salvação e vida eterna. Parece agora que eles compreenderam na linguagem deles que essa missão e essa autoridade de Jesus é divina, que ele é o Filho de Deus. E eu espero agora que nesta linguagem que aqui nós estamos a falar, a palavra de Deus pregada diretamente ao seu coração, você compreenda que ele, Jesus, é o teu Salvador, que Jesus é o teu Senhor, e por isso você precisa entregar a sua vida a Jesus, confessar os seus pecados e ter a tua vida restaurada, transformada. Não ficar na condição dos israelitas que falaram com Jesus pela primeira vez, achando que pelas tradições religiosas, pelo seu conhecimento humanístico, pelas suas intelectualidades, pelas suas convicções, eles estavam imunes, salvos, eram filhos de Deus. Você é filho de Deus, é filha de Deus, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Jesus quis mostrar aos israelitas que ele é o Senhor do sábado, transcendente às tradições judaicas. Jesus quis mostrar também que ele é o Filho de Deus enviado para salvar a humanidade, representado ali nessa cura pelo tanque de Siloé que lava a nossa alma, nos purifica de todo o pecado, o sangue de Jesus. Jesus mostrou através desta cura. E esta cura não se tratava apenas de um simples milagre, com um efeito, vamos dizer, apenas material ou visual. Não. Existe um efeito de grande importância espiritual nesta cura. E quem hoje lê pode compreender que aqui está a sua salvação, a mudança de vida que você merece ter. Você que está a me ouvir, você que está a me ver, entregue a sua vida a Jesus. Porque Jesus já dissera aos israelitas anteriormente
no texto lido de João 8. Eu sou o Filho de Deus, que vim salvar a humanidade. Todos viram o homem que era cego e agora estava curado e perguntaram-lhe: como é que os seus olhos foram abertos? E ele respondeu: Jesus fez lodo, untou-me os olhos e ordenou que me levasse ao tanque de Siloé, ou que me lavasse no tanque de Siloé. Então fui, lavei, estou vendo. Os fariseus se enfureceram, pois Jesus curou o cego no dia de sábado, quebrando então as tradições religiosas que eles estavam usando como argumento para não reconhecer Jesus como Filho de Deus. Jesus não precisava desse artifício para curar este homem cego. Cuspir na terra e misturar e colocar nos olhos do homem. Mas ele fez superando ou aliando-se a alguns preceitos das tradições religiosas para passar, então, duas mensagens fundamentais. E a primeira mensagem: Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, um Deus que se fez carne, viveu entre nós, foi crucificado na cruz do Calvário, morto e sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Nós precisamos reconhecer isso e seguir a Jesus. Segunda mensagem: não devemos permitir que tradições religiosas seguem o nosso entendimento do Evangelho de Deus. Jesus é a palavra, o verbo que desceu do céu para anunciar a chegada do reino de Deus, para anunciar a salvação, para nos conceder a vida eterna. E eu vou fazer uma última leitura de um texto bíblico que confirma e reforça tudo isso que eu estou a lhe falar. Colossenses capítulo 1, do versículos 13 ao 23 diz: Ele quem? Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçadas e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse texto confirma tudo que falamos no sermão. Hoje, Jesus te convida a se libertar. Se libertar das convicções humanísticas que te prendem a estar mendicando
numa vida espiritual inoperante, sem resultados, numa cegueira espiritual, de escuridão. Hoje, Jesus quer te curar desta cegueira espiritual. Abrir os teus olhos espirituais para a luz, para que você veja a verdade do Filho de Deus, da salvação e da vida eterna. De minha parte, eu posso dizer, eu era cego e agora vejo. Eu vou repetir. Da minha parte, eu posso dizer, eu era cego e agora vejo. Vou realizar uma oração por você que ouviu esta palavra e certamente o Espírito falou com você. Tome a decisão de entregar a sua vida a Jesus, de compreender esta linguagem maravilhosa que é servir a Deus, viver para Deus. Eterno Deus, é no nome do Senhor Jesus que eu oro em favor desta pessoa que agora toma a decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Que o Senhor, na sua onisciência, compreende muito bem as dores, os sofrimentos, os anseios, os medos, as incertezas. Mas que nas tuas mãos, como nós estamos, nos sentimos seguros. Porque ainda que venhamos a andar pelo vale da sombra da morte, nada tememos. Porque nós temos um Deus onipotente que tudo pode realizar. Um Deus de poder, um Deus de graça, de misericórdia, que cuida de nós. Recebe, Senhor, cada filho teu que tomou esta decisão de confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus. Recebe cada filha tua que confessou os seus pecados e entregou a sua vida ao Senhor. Escreve o nome de cada pessoa com letras garrafais e de ouro no livro da vida, para que no dia da ressurreição, no dia em que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós estejamos, todos nós, morando, vivendo juntos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eternamente. Te suplico por todos aqueles que estão acompanhando este sermão. Concede-lhes paz, saúde e prosperidade. Renova e fortalece a vida espiritual de cada um. Que eles possam cada vez mais, Senhor, dar passos eternos à frente, firmes, buscando o alvo, que é ser a imagem e semelhança do Senhor Jesus. É assim, ó Deus, que nós oramos com fé, no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final deste culto racional denominado Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor, se Deus permitir.